Oi, pessoal, eu sou a Ana Crônica. Na verdade, sou a Ana Carla, no canal Ana Crônica, e hoje a gente vai reagir uma história muito engraçada, não. Peraí. É uma história surpreendente, a surpreendente história do canibalismo. É um vídeo do canal da Tupá e que chama Uma Tupá no Tempo. Eu vou deixar o link na descrição aqui, no final, tá? E depois vocês acessem lá, se vocês quiserem ver o vídeo sem a minha humilde reação. Aí é só clicar aqui na descrição abaixo que vocês vão ver o vídeo original dela. Aproveita para deixar um like aqui e lá. E vamos lá. Deixa eu mudar o trem aqui. Deixa eu vir para cá. Não. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana. Brincando. É esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito legal. E vamos começar. Seres humanos queridos que me ouvem, me veem e essas coisas todas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Tupá no Tempo. E hoje a gente vai falar de um tema que me fascina e que eu vou tomar muito cuidado para falar sobre ele, porque eu não quero que nenhuma plataforma fique brava comigo, mas a gente vai falar de canibalismo. O ato de consumir carne de outro ser da sua espécie. Ai, de alguém que fica bravo com a senhora, ó. A gente vai lá, em cima. Mentira. A gente quem? Eu e minhas personalidades. Ou não. Enfim. É. Vamos mergulhar um pouquinho na história do canibalismo. E na verdade, esse vídeo faz parte de uma série que já começou e você não sabia, e eu não sabia, e ninguém sabia, porque eu não tinha planejado ser uma série. Mas se vocês lembrarem, um dos primeiros episódios que eu lancei aqui é sobre por que a gente não deveria comer múmias. E no fim das contas, ele meio que faz parte do tema do canibalismo. Ele obviamente faz parte do tema, né? Porque afinal, comer múmias. Melhor Então aqui, hoje gente. eu decidi que a gente vai mergulhar um pouquinho mais e focar um pouquinho na ideia de, primeiro, as descrições que a gente tem históricas, qual é a história do termo, da onde vem essa ideia de falar sobre isso, por que que a gente não deve fazer isso, ou será que a gente não deve fazer isso? Fica o questionamento pra gente pensar. E a primeira coisa interessante da gente pensar é que o termo canibalismo só vai existir a partir de 1500. Pronto. Ele não é um termo que existe na história do mundo desde sempre. Inclusive, ele é um termo um pouco complexo, porque quando a gente começa a parar para pensar, o que define? Alguns psicólogos e psiquiatras da atualidade vão definir como o consumo de carne de um ser da mesma espécie, como eu falei. Isso não significa o consumo de fluidos corporais, e a coisa vermelha que rola nas nossas veias está inclusa como um fluido corporal. O consumo de fluidos corporais não é classificado como canibalismo, até porque isso tornaria a vida bem esquisita, né? Falando da parte mais básica, nenéns. Leite materno é um fluido. A ideia que normalmente se consolidou Falando da parte dos na literatura vampiro. científica é dizer que é o consumo da carne especificamente. O que significa que no nosso Os vampiro. Cadê o vampirinho aqui que ela mostrou? episódio de múmias, porque afinal é a carne que estava sendo consumida quando moída, a gente está falando exatamente do processo de canibalismo. E esse tema também ele vai para outros lugares. Essa definição, essa diferenciação foi feita porque a gente precisava definir um pouco melhor, mas boa parte das sociedades não tinha uma palavra para definir esse ato, o que significa, em geral, que quando uma sociedade não tem uma palavra para definir aquilo, é que aquilo não é comum ou não é pensado muito sobre o assunto, então você não precisa de uma palavra específica para definir. O termo canibalismo ele é um termo que também aparece na biologia, então por isso que eu falei de um ser da mesma espécie. Mas existia um termo que era utilizado que significa especificamente para ser humanos, que é o caso antropofagia. Antropos, gente, e fagia de comer. Então, Ah, eu já tinha visto isso aqui uma vez, negócio de antropofagia. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas será que é a mesma coisa? Ou então são sinônimos, hein, gente? Antropofagia. Então, quando eles falam que alguma população da história, alguma população passada, era. O que foi isso? Antropofágicos? Que barulho que foi esse, gente?
Eram antropofágicos, tinha uma cultura antropofágica, então quer dizer que é sinônimo, né, a canibalismo. Continuando. Antropofagia é justamente o ato de devorar gente. E daí, no caso, a antropofagia não necessariamente significa gente devorando gente, né? Mas em geral é utilizado dessa forma. Então esse é o panorama geral de terminologia. Daria pra gente ir muito mais a fundo. Eu tava lendo uma dissertação fascinante sobre o tema e sobre termos que eram utilizados na antiguidade para definir esse tipo de ato. E a gente pode pensar então um pouco sobre... Você tem uma classificação contemporânea que vai definir diferentes tipos desse ato, e você tem também historicamente quando que esse ato aparece na literatura, e é por isso que a gente sabe dele. Então eu pensei da gente começar por uma classificação mais genérica e depois eu vou entrar em algumas questões de literatura e algumas questões de colonialismo e outras coisas mais associadas. Quando eu falei que o termo é recente, ele é um termo de 1500. Por que ele é um termo que só aparece a partir de 1500? Esse termo ele é uma corruptela que o Cristóvão Colombo usa para se referir aos povos do Caribe, que seriam os caribes, ou os caraíbas, ou os calinagos, enfim. É um termo meio genérico, porque o Cristóvão Colombo ele não está falando especificamente de um povo específico. Ele não está falando de um povo só. Ele está falando de povos indígenas e ele classifica, coloca todos eles juntos. Ele vai fazer isso a primeira vez numa carta que ele manda para Espanha, falando sobre a descoberta dele. Ele fala que aqui ele não encontrou nenhum monstro, porque existia um pouco essa mitologia de que a terra desconhecida era habitada por monstros, e ele vai falar, não, eu não achei nenhum monstro por aqui. O que ele vai falar é que a maior parte das pessoas é muito bonita, inclusive ele fala que as pessoas aqui eram muito bonitas, a gente tá falando especialmente do Caribe, e que essas pessoas eram muito bonitas, muito amigáveis, um pouco medrosas e pouco corajosas, então isso ele tá fazendo uma crítica, né? E ele fala com uma exceção de um povo em algumas ilhas que comem pessoas. Mas ele fala que ele ouviu falar disso, ele não fala que ele viu ou presenciou esse fato. O termo canibalismo vai começar a existir na literatura a partir do momento em que o Cristóvão Colombo fala que existia um povo nas Américas que comia outros seres humanos, e daí a partir daí o termo vai entrar na literatura, tanto que eu falei que mesmo na biologia e tal, esse é um termo que se usa cientificamente em artigos, etc. Ele é um termo Passando hidratante para aprender coisas. Mulheres, aprendam coisas. E se hidratem. Louca. Vou voltar porque interessa. feito de forma científica hoje, mas é bem interessante a gente entender de onde ele vem. Tão interessante porque ele vai fazer inclusive parte de um decreto que a rainha Isabela ou Isabel? Eu tenho anotações, olha só pessoas, anotações. Vamos lá, Isabela. A rainha Isabela da Espanha, em 1503, vai usar a descrição e falar que todos os indígenas das terras conquistadas pelos espanhóis, invadidas, né, a partir de 1490 e tanto, que todos os indígenas dessas terras são livres, com exceção daqueles que consomem carne humana. E daí, aqui vem um momento assim, porque lembra que eu falei que o Colombo não viu ninguém consumir carne humana? Ele ouviu falar que alguém consumia carne humana? O que significa, então, que a definição de quem come carne humana é uma definição fluida, tão fluida que... O que significa, então, que Colombo era um grande fofoqueiro. Ele descobriu as Américas? Sim. E contou para todo mundo várias coisas. Deixa eu voltar aqui. Ela vai começar a ser colocada para, tipo, inimigos, não queremos as pessoas, logo eles podem ser escravizados. Inclusive, esses povos que habitavam essas ilhas que ele vai primeiro descrever, até onde a gente sabe, são povos extintos hoje em dia. Então, assim, a gente tá falando de genocídios completos, muitas vezes baseados na ideia de que esses selvagens consumiam carne humana, logo eles não seriam humanos o suficiente. É meio que essa a ideia, né? Tá vendo como... Sempre alguém de poder decidindo quem merece viver, quem que merece não viver, quem que merece ser livre, quem que não merece, mas... A atribuição de um termo e de uma questão, falar, essas pessoas são canibais, logo essas pessoas não são humanas, logo elas podem ser escravizadas. Tá vendo essa conexão que vai sendo feita? Mostra pra gente como o termo afeta muito a forma como a gente existe. E isso é um fato, vocês já sabiam disso. Mas é interessante... Afeta mesmo, gente. Porque no caso daquelas tribos ali, afetou na não existência dela. Mas... esse tipo de pensamento. Foi todo mundo dizimado, argumentar né? isso Foi um genocídio.
partir da perspectiva de que quem que está sendo chamado de alguém que come outra pessoa. Então aqui eu vou fazer uma diferenciação muito importante entre o discurso narrativo de falar que esse ato está sendo executado e momentos históricos em que a gente sabe que esse ato está sendo executado. As duas coisas são diferentes. Como eu já comentei, historiadores são bichinhos desconfiados, assim como todos nós devíamos ser. Então quando Sim. você encontra um relato, tá escrito em algum lugar, tal povo consumia carne humana, você não pode só aceitar que isso acontecia. Porque você vai estar sendo inocente, você não vai estar considerando por que as pessoas estão escrevendo isso. Você precisa dar um passo atrás e pensar, tá, quem está escrevendo, o que para essa pessoa consumo de carne humana significava, e a partir daí você vai começar a tentar entender melhor os desdobramentos aqui. E isso é interessante a gente entender, porque a gente vai começar então a ver que o ato da antropofagia é um ato que vai ter diferentes significados ao longo do tempo. Tanto diferentes significados que na década de 20 no Brasil a gente vai ter o movimento antropofágico, que é um movimento de arte, que vai seguir a ideia da antropofagia de uma forma meio torta, assim, pessoalmente eu acho, porque a ideia de Gente, então tudo que eu falei no começo foi... Porque eu achava que... Então, peraí, agora antropofagia já está relacionado à arte? Ai, gente, tô me sentindo tão culpada, estou inocente. Não, os povos originários teoricamente fariam isso, então isso é uma forma da gente ser brasileiro e tal. Então, assim, tem uma coisa meio de um estereótipo desse passado brasileiro, que acho que é importante a gente comentar, mas tem também a ideia de, tipo, uma forma de se apropriar de outras culturas e refazê-las e etc. Então, esses dois momentos históricos em que esse ato aconteceu, e sim, aconteceu várias vezes na história humana, e momentos que as pessoas escrevem sobre isso. Eu tinha usado as outras mãos para fazer antes. Enfim, eu vou primeiro fazer uma diferenciação dos tipos, porque eu acho que é interessante a gente ter mais ou menos a ideia dos tipos e depois eu entro um pouquinho nas narrativas. Uma das formas que você tem é um canibalismo aceito na sociedade. Então vão ter sociedades que vão considerar aceitável ou desejável que o consumo de carne humana aconteça. A gente está falando de práticas culturais, diferentes povos e tal. Muitas vezes, quando ele é aceitável ou quando ele faz parte daquela cultura, ele está muito ligado a práticas funerárias e práticas rituais. É o que também é chamado de necrocanibalismo. Então é você consumir a carne de alguém que já não está mais vivo. E daí significa não necessariamente você matar a pessoa, e eu pensando muito em terminologia pra coisa, porque esse vídeo não ser desmonetizado. Mas vamos conseguir. Tá vendo? Tem subcategorias que podem se... Como assim? Ai, eu não tô entendendo mais nada. Eu achei que... Eu suspeitava, falava assim, antropofagia. Eu achava que era uma questão dessa coisa, né, do canibalismo, da questão relacionada à alimentação daquela tribo, daquela sociedade em si. Mas tem a ver com a arte, porque aí tem os negócios rupestres. Peraí, gente, minha cabeça tá dando um nó. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo acompanhar, gente. Pá, me perdoa a minha ignorância, não sou estudada. interligar. Uma coisa que é aceita culturalmente, ela pode estar ligada ao necrocanibalismo e a um canibalismo ritual, que seria parte de alguma ritualística, alguma questão específica de morte. Isso aconteceu no passado, isso continua acontecendo no presente. Eu acho que parte também desse vídeo é pra gente entender um pouco que, historicamente e no presente, não existe uma forma única de encarar a vida. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do ritual, porque eu acho que é bem interessante. Você tem também um canibalismo benigno. Eu não gosto muito desse termo, mas seria a ideia de quando você não faz ideia de que ele tá acontecendo. Você não saber que ele tá acontecendo é, por exemplo, o que aparece naquele filme Sweeney Todd, que é a ideia de que tem um barbeiro maligno que assassinava pessoas e transformava elas em tortas. Em vários lugares do mundo você tem lendas semelhantes a essa ideia. Então, seria você a propósito, esse filme, ele é bem aterrorizante. Eu fui ver por causa do Johnny Depp, e aí tinha essa temática, né, dele pegar as pessoas e aí a barbearia era em cima e a lanchonete era embaixo, né, assim, a salgaderia era embaixo. E aí eles vendiam os clientes.
consumir carne sem saber que você está consumindo aquele tipo de carne. Isso aparece em literatura do século XV, do século XVI, a literatura ali do Renascimento. Inclusive, eu acho que esse é um tema que dá um vídeo só sobre... A gente pode fazer uma análise mais aprofundada só sobre peças de teatro e textos do século XVI e XV, enfim, que falam sobre o tema do canibalismo. O ritualístico está relacionado com o funerário e você pode ter também a questão do gastronômico. O gastronômico, ele é só pelo sabor. O Hannibal Lecter, não é? Eu acho que é ele, porque ele fazia aqueles pratos, aqueles Paranauê na ficção, né, gente? Porque eu sou assim, eu sou cria da televisão. Recentemente, com os textos do Epstein, se especulou muito na Ai, meu internet Deus. de que ali teríamos provas de consumo de carne humana. Aí a gente tem que diferenciar algumas coisas. Primeiro que existiram restaurantes com esse nome já, como uma piada ou enfim, e ao mesmo tempo a gente não tem evidências fortes pra isso. Você fala, Mas ele fala de carne, essa carne precisa de preparos especiais e tal. gente, tem tanta coisa que poderia significar isso. Não necessariamente. Mas existem sim registros históricos e textos falando dessa ideia de um consumo de carne humana a partir da perspectiva de que seria uma carne muito gostosa. No mundo da fantasia mais novo, Silêncio dos Inocentes, Hannibal Lecter seriam os exemplos mais famosos. E daí se descreve que seria uma carne deliciosa, enfim. Mas isso também já tem questionamento sobre. Mas o fato é que existe Eu já ouvi lendas de que é tipo carne de frango, mas não tem um sabor legal. Eu já vi alguns relatos de pessoas, assim, biólogas, essas coisas, que fala que tem bicho que não gosta de, por exemplo, tubarão. Ele morde o ser humano porque ele tá ali de bobeira. Mas se for ver no sabor mesmo, ele não gosta da carne. Eu acho que outros bichos também, né? Imagino que outros, os mamíferos terrestres também. Só ataca mais para se defender, né? Mas não porque a gente é gostoso. Até mesmo porque a gente só come porcaria. possibilidade da gastronomia. Outra possibilidade é um criminal. O criminal seria por cometer crimes. E daí o criminal poderia ser o crime de executar outra pessoa justamente para você poder pegar a carne dela e consumir. Isso seria um dos tipos também. Você tem casos Patologia também individual. de autocanibalismo, e esses são raríssimos, até onde eu consegui pesquisar. A gente só tem 11 casos realmente registrados. Você tem casos também de exocanibalismo, que seria comer outro, você se alimenta do outro. E tem o endocanibalismo, que é quando você se alimenta só de membros da sua própria comunidade. Além disso, você tem também algumas parafilias relacionadas ao tema. E não pesquisem. Eu sei que muita gente pesquisa quando falam pesquisa, eu não sou essa pessoa. Em geral, quando me falam, para não pesquisar isso, eu falo, tá bom, não vou. Eu também, eu acho que eu sou bem assim, passiva, que eles falam. Fala, tá bom, estão me dando um conselho, né? Não tem pra quê, a não ser que me dê uma curiosidade muito, mas eu também não tenho uma curiosidade, mas é uma curiosidade que eu tenho. Me responda aí se você for capaz. Quando eu era novinha, eu comia unha. É canibalismo? Será? Comer a própria unha? Os cantinhos, essas telinhas aqui? Ficar? A doutora fala que é ansiedade, né? É distúrbio de ansiedade. E no meu caso, que eu tenho também, que eu até arranco aqui, ó. Mas aí eu não como, né? Eu só fico arrancando e olhando. Eu pego, eu olho contra a luz assim e jogo fora. Mas eu tinha um primo que ele, tadinho, ele era careca, que ele arrancava assim e comia os bulbos do cabelo. Isso é ticolomania, ticolomania, uma coisa assim, que é relacionado à ansiedade, né? Aí eu até vi que a doutora falou, eu peguei esse termo, é movimento de picking. Eu acho que eu tenho esse movimento de picking. Você pode ver que eu tenho bastante cicatriz e não é tui. O tui tá de prova aqui, é meu gato de 12 anos, que é a coisa mais gostosa dessa minha vida. Vou mostrar aqui, peraí. E fica, ele tá tudo paradinho aqui, ó. Ele só tem uma patinha. Ele só tem uma patinha, essa patinha da frente aqui, ó. Ele é todo lindinho. E só dá pra pegar ele desse lado. Porque aí ele encosta assim e aí ele abraça a mamãe. Mas vamos voltar pro vídeo, Gastão? Então vamos. Vamos caçar a mamãe.
ou querer ver. Mas você tem, sim, parafilias associadas, e essas parafilias são de mais de um tipo. Tem umas fofinhas, entre aspas, que estão muito relacionadas a seres antropomórficos gigantes consumindo pessoas inteiras, mas tem também algumas que são o que a gente chamaria de gore. Eu não recomendo nenhuma delas pra Não. ninguém, mas o fato é que você tem todos esses tipos, assim. O gore eu não recomendo pra ninguém. Nem pro meu pior inimigo, porque é um negócio assim que eu vou te falar, que eu não sei nem o que dizer. E quando a gente olha historicamente nos relatos, a gente vai ver que todos esses tipos aparecem de uma forma ou de outra. É curioso entender que a maior parte das pesquisas contemporâneas que tratam do tema mais a partir de uma questão de psicologia e tal, veem que, no caso dos criminosos, que são os casos que vão ser mais estudados, você não tem traumas específicos que levem a esse tipo de preferência culinária. Então a gente não pode dizer que, esse trauma específico tal, não tem tanta pesquisa nesse quesito. Eu não falei do medicinal. O medicinal é onde entram as múmias que eu tinha comentado. Então é a ideia de que partes do corpo de seres da mesma espécie teriam propriedades de cura. Essa ideia, ela é bem frequente em muitas sociedades ao redor do mundo, não só na Europa, onde tem essa coisa das múmias. Na Europa tem outras coisas também. Inclusive, esse é um outro tema que eu quero tratar aqui no podcast algum dia, que é só sobre essa medicina baseada em fluidos corporais. E eu falo isso. É muito bom que eu vou falando em voz alta, e daí, na minha cabeça, isso parece muito de boa, e da hora que eu falo em voz alta, às vezes fica meio tipo, eu quero falar sobre medicina baseada em fluidos corporais. Sim, porque é fascinante, porque faz parte da história relativamente recente da humanidade, e de lugares que a gente não considera o outro. Porque aí a gente... É, no mínimo interessante, né? Saber que isso existe. Que fora do mundinho ignorante nosso, existe muitas coisas além. E a respeito disso também, deixa eu ficar quieta. Pode entrar um pouquinho na ideia de por que existem descrições sobre esse tema. Por que as pessoas escrevem sobre isso? Tudo bem, vamos dizer que o mais famoso dos tipos, dentre os vários tipos de canibalismo, o mais famoso é o canibalismo de sobrevivência. O canibalismo de sobrevivência seria aquele que você vai executar a partir do momento que você não tem mais nenhum outro tipo de comida para... Foi tipo aqueles casos do pessoal que caiu lá nas cordilheiras, você lembra? Daquele filme, gente, vocês pesquisam. Aquele filme é triste, viu? Eu assisti já, por questão de sobrevivência que eles fizeram aquilo, mas nossa, Deus me livre e guarde. Cada pedaço é uma tortura. Se alimentar. Esse tipo de canibalismo, em geral, é um necrocanibalismo. Um dos casos famosos dessa prática para sobrevivência é o caso do avião dos jogadores de hóquei que caiu nos Andes. Tem filme e tal, e é um caso efetivamente que aconteceu há não muito tempo, e É nos Andes, gente. Achei que era na cordilheira. Não, mas é na Cordilheira dos Andes. O que eu falei antes? é exatamente isso, para eles não morrerem, eles acabam, sim, eles admitem que eles acabaram consumindo carne de outros seres humanos, né? Isso é uma história recorrente também em naufrágios e lendas de marinheiros, inclusive com alguns marinheiros estando sendo condenados à prisão por terem aquela coisa de tirar na sorte quem que é o mais fraco ou quem que vai ser sacrificado para que os outros sobrevivam. E, na real, tem marinheiros que já foram condenados à morte por isso. Isso era meio que uma tradição, eu coloquei aqui tradição entre aspas, porque... Desculpa. Nunca é uma tradição você fazer isso. Sim, era mais um relativamente aceitável dentro de situações terríveis. Outras questões são momentos de grandes fomes, em que a gente sabe que essa prática vai acontecer. Por exemplo, uma cidade está sitiada pelo inimigo, enfim. A gente sabe que isso aconteceu, mas a gente saber que isso aconteceu é diferente da gente ter narrativas sobre isso. Então, essa diferenciação que eu acho que é interessante a gente pensar. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês uma fofoca de bastidores. Eu sei que eu interrompi o vídeo, mas segura que é uma fofoca boa. O João Carvalho teve aqui no estúdio. Ele gravou alguns episódios do Hora Boa, eu participei. E a gente conversou e confabulou. Você vai ter várias figuras que são famosas pra gente, que estão conectadas a esse consumo. Então a gente tem, por exemplo, Zeus, Aquiles, Odisseu, Ciro Grande, Aníbal, Jesus Cristo. Todas as personalidades são personalidades que estão associadas com esse ato. E eu vou falar mais delas mais pra frente. O que ela falou de Jesus Cristo ali que eu não entendi? Tô falando mudo aqui que nem uma louca. Daí.
consumo. Aquiles, Odisseu, Ciro Grande, Aníbal, Jesus Cristo. Todas essas personalidades são personalidades que estão associadas com esse ato. Como assim? Será que é por causa do negócio da hóstia? É o corpo de Cristo? Será que é isso? Peraí, deixa eu pôr na cena aqui de novo. Por isso que Jesus está associado? Tadinho, gente. Ou no caso, a antropofagia, fazendo a diferenciação, porque, né, como eu falei, na antiguidade, é isso aí. Então, o que você vai ter? gente, Você vai ter lá várias atrás. figuras que são famosas pra gente, que estão conectadas a esse consumo. Então, a gente tem, por Olha lá. exemplo, Zeus, Aquiles, Odisseu, Ciro Grande, Aníbal, Jesus Cristo. Olha lá, Todas as Jesus. personalidades são personalidades que estão associadas com esse ato. E eu vou falar mais delas mais pra frente. Deve ser A associada ideia por causa toda da na missa, antiguidade, né? Muitas O vezes, sangue e o corpo de Cristo. descrições de grandes cercos. Então, tal cidade foi sitiada, e daí ela teve uma fome terrível, tal. E quando você vai falar de uma cidade que foi sitiada, que teve uma fome terrível, uma das formas de você colocar no texto para que as pessoas entendam quão terrível foi, é justamente falar, foi tão terrível que as pessoas tiveram tanta fome que elas consumiram carne humana. É a ideia de mostrar uma situação de desespero terrível. E por isso que a gente não pode sempre pegar um texto da antiguidade que fala que existiu esse momento, porque meio que aparecem toda vez que a cidade é cercada. Quer dizer que toda vez que a cidade cercada na antiguidade tinha? Não sei, não tem como a gente ter, assim, comprovação. Mas a gente pode dizer que isso era o padrão para pensar. Então, toda narrativa meio que de cidade sitiada vai ter isso, sim. Só é um cerco de uma cidade de respeito quando isso acontece. É um topos literário, assim. Ele é realmente um recurso literário, um recurso de discurso para significar alguma coisa. Por isso que ele aparece com grande frequência. Mas ele não aparece só por isso. Muitas vezes, e esse é o caso do termo específico a partir de 1500, muitas vezes as pessoas vão falar sobre canibalismo a partir da perspectiva de que o outro que faz esse ato. Então seria um ato tão terrível que só o outro, aquele que não sou eu, que pratica esse ato. Isso com certeza é o que aparece na narrativa do Colombo e daí também nas narrativas dos portugueses mais pra frente, que vão falar muito como as populações da América seriam populações selvagens e essa selvageria estaria explicitada a partir do momento em que eles consomem carne de outros seres humanos. Então você tá colocando neles uma coisa que você considera tão terrível, tão horrível, que só alguém que não é civilizado poderia praticar. Mas eu rio da cara dos europeus pensando isso, porque vamos lembrar que eles estão comendo múmia, na mesma época. Eles não consideravam as práticas de remédios feitos a partir de partes de humanos como uma questão de canibalismo, mas consideravam os habitantes de outras terras como canibais. Então você tem essa diferenciação. E daí se a gente começa a cavar mais para tentar entender por que essa diferenciação sendo feita e por que você classifica um povo como canibal, lembrando que Colombo não viu isso acontecer. Eu já vou chegar nas descrições dos povos do Brasil que sim. De novo, para ser bem injusta aqui, você vai ter por muito tempo sendo aceito na literatura de história. Sim, existia canibalismo na América do Sul. Aí, eventualmente, lá pelos anos 70, 80, a gente vai ter outros pesquisadores que vão começar a dizer, calma, a gente não pode aceitar essas descrições de canibalismo como descrições que necessariamente aconteceram, porque a gente tem que entender o contexto em que elas foram escritas pra gente saber do que as pessoas estão falando efetivamente. E que, na verdade, falar dessa prática é uma forma de você colocar as pessoas da América como selvagens terríveis, especialmente os povos nativos, e daí isso é uma justificativa aceitável para que você destrua esses povos, porque afinal eles não são nem humanos, entre aspas, aqui. E daí vão falar, não, na verdade, é provável então que isso não acontecesse. Então a gente tem, né, os dois, os céticos e os não céticos de canibalismo. E daí, eventualmente, a gente vai pesquisar mais e vai descobrir que sim, existiam práticas que não são a prática de simplesmente vamos matar todo mundo pela diversão, nunca foi essa a questão, mas a gente tem que entender as nuances dessas práticas. Na antiguidade é a mesma coisa. Então, quando um texto da antiguidade me fala que existe uma prática de canibalismo, eu preciso entender uma prática de antropofagia, eu preciso entender como que isso funciona dentro daquele contexto. E a partir daí que a gente tem que começar a pensar também o que significa simbolicamente consumir a carne de outro ser humano. Na antiguidade, especialmente na Grécia, a gente vai ver que essa ideia está muito associada à ideia de poder, porque você é um ser tão poderoso que você consome a carne de outros seres humanos. Isso está muito associado com o forte, né? Então você é mais forte, logo você consegue consumir a carne de outros seres humanos porque você consegue subjugá-los. Então, aquele que é mais poderoso e aquele que tem a possibilidade de consumir carne humana, essa pessoa, então, ela é uma pessoa terrível, ela é uma pessoa a ser temida.
moída. Então, quando você, num texto na antiguidade, especialmente grega, você vê falando, olha, tal pessoa consumiu carne humana, muitas vezes você tá vendo, tipo, olha, tal pessoa é muito forte e muito terrível. A gente precisa ter medo dessa pessoa. Nas entrelinhas é isso que está sendo falado. E daí por isso é importante entender essas nuances. E de novo, é pensar que historicamente não é o ato de consumir carne humana que fez com que as sociedades condenassem essa prática. Muitas vezes é a forma, porque se múmia moída não tinha problema, corpos de prisioneiros não tinha problema. Sim, corpos de prisão. Qual que tu passa? Sim, gente. Até o século XIX você vai ter um mercado de venda de corpos de pessoas executadas, porque se acreditava em remédios, tal. Ah, isso era uma prática que todo mundo fazia. Não era uma prática que todo mundo fazia, mas era uma prática que existia. E essas pessoas não se incluiriam dentro da mesma categoria dos canibais selvagens, entre aspas, da América. Então você vê que a prática em si é a mesma, consumir carne humana. Mas a forma de ver essa prática é diferente. E isso que é interessante. Essa diferença a gente vê também nos textos da antiguidade. Então você vai ter textos mais antigos. Existe um tema que aparece muito na literatura grega antiga, que é a ideia do rei canibal. E ele tem esse poder de consumir carne humana, ou ele executa esse ato como uma forma de demonstrar o poder dele, de uma forma de, tipo, ele tá matando outro ser para consumir esse ser por benefício próprio. E isso era meio estranho. Mas é por isso que também na antiguidade em grego você não tem palavras específicas só para descrever isso, você tem essas nuances e essas diferenciações. E eventualmente, especialmente com Heródoto, Heródoto é considerado um dos pais da história, e ele vai fazer muito o que hoje a gente classificaria como história / antropologia, ele vai contar muitas... A gente tem certeza que boa parte das histórias que Heródoto conta não eram verdade. Temos essa certeza, temos. Mas ao mesmo tempo, ele fala muito de viagens e de outros povos e das práticas dos outros povos. Então, a gente pode ver, dentro da perspectiva acadêmica, que no Heródoto... Outro fofoqueiro. É isso, gente. Se não fosse os fofoqueiros, seria o mundo. Se não fosse as pessoas espalhar notícia, contar história, viver e contar e passar para as outras pessoas. Eu gosto de ver essas coisas assim, embora eu não entenda muito, eu sou um pouco ignorante. Eu acho interessante. Que é a ideia do rei poderoso que mata o outro para benefício próprio, ou seja, para consumir a carne do outro e que é visto como uma pessoa temível e terrível, no Heródoto meio que muda para o outro povo que consome carne de outro porque ele é outro, porque ele não é civilizado, porque ele não tem os mesmos valores que nós temos. Logo, ele não é tão legal quanto a gente, porque os nossos valores são superiores. Mas aqui a gente tem que pensar que tem um pouco dos dois, porque se o outro que não tem os nossos valores consome carne humana, ele também deve ser evitado, ele também é terrível. Então você tem essa dicotomia dessas duas questões. O Heródoto não necessariamente muda completamente a perspectiva. Eu diria que é mais em 1500 que a perspectiva muda de verdade, de tipo, o consumo de carne humana significa não fazer parte de uma civilização, para antes o consumo de carne humana significa poder, significa eu posso, significa, enfim. É interessante que as descrições de canibalismo na antiguidade, especialmente nessa antiguidade grega, eles vão estar justamente relacionados com esse outro tal, mas você tem essa diferenciação entre uma antiguidade ali da Ásia mais próxima também, da Grécia, né? Então a gente tá falando de Grécia, a Grécia tá ali pertinho, Mediterrâneo e tal. Quando a gente pensa em culturas semíticas ocidentais, que são culturas que vão tratar muito mais a ideia de canibalismo como punição. Já está programado, e eu vou pesquisar mais sobre, por isso que ainda não está aqui, um episódio todo sobre canibalismo no Antigo Testamento e um episódio todo sobre canibalismo no Novo Testamento. Eu falei de Jesus, então a gente vai falar disso sim. Mas é uma ideia muito mais relacionada como uma punição. Então, quando você desobedece, quando você é rebelde contra um rei ou um deus, você é punido forçado a praticar esse ato que seria um ato tão terrível. Então, você vai viver uma fome tão intensa, ou um rei vai cercar a sua cidade e tal, tudo isso vai ser tão terrível, você vai ter que consumir carne humana e por isso seria um momento horrível porque isso te desumaniza em alguma medida. Olha isso, é usado como modo de torturar, fazer a pessoa ingerir. Ficar o canibal como o outro, aquele não civilizado, aquele que não faz parte, parece uma ideia muito que vem da Grécia realmente e eventualmente por outros lugares. Você tem uma exceção de um texto hitita, mas ele tá bem fragmentário e ele parece falar de algum outro povo que come carne humana, mas a gente não tem certeza. E daí você me pergunta... Você tá falando, essas práticas acontecem em outros lugares, mas você tá falando mais da Europa e da Grécia e dos povos semíticos ali. Eu tô falando disso, primeiro, porque é a parte que eu entendo mais, mas segundo também porque, em grande medida, de onde a gente tem muitos textos. Mas a gente tem textos e
de descrições dessa prática na China, por exemplo. Então, as descrições mais antigas são relacionadas efetivamente, muitas vezes, à ideia de um canibalismo como remédio. A ideia de comer fluidos ou partes corporais, etc., como remédio, aparece realmente em vários lugares do mundo, e ela meio que não tá tão junto com a ideia de você consumir carne por puro prazer ou consumir carne para alimentação. Elas estão um pouco separadas. Mas a gente tem ali, no século 6 antes da Era Comum, na China, descrições de um imperador que, aparentemente, isso é um texto narrativo, né, enfim, provavelmente falando sobre o poder que esse imperador tem, e daí aqui meio que funciona parecido com a ideia do rei canibal, o rei que pode, né, fazer isso, que é um imperador que teoricamente já teria consumido de tudo, e daí ele fala que ele já consumiu de tudo, mas ele queria saber qual que era o sabor de nenéns cozidos. E daí o Jesus amado, olha as ideias. Tá vendo? Aí começa esse tipo de coisa, vem as parafilias no bagulho. O povo já começa a abusar e... Nossa, bem que tortura já é abuso, mas... Curiosidade mais mórbida. cozinheiro dele prepara pra ele, e isso é narrado ali, né? Mas não é tanto como o horror, é mais como o poder. Inclusive, é interessante a gente lembrar que o horror é socialmente construído, né? Então, o que a gente considera horrível, o que a gente considera inaceitável, o que a gente considera desumano, muitas vezes é construído pela nossa própria sociedade. Ai, meu Deus. Você vai falar... Pá, existem coisas que são universalmente universais e todo mundo acha isso horrível, tipo consumo de carne. Não, porque a gente vai chegar na parte ritualística funerária, que na verdade eu acho muito bonita. Não é necessariamente, enfim, dessa forma, né? Então, o consumo da carne vai ser muito mais relacionado com esse poder, as narrativas da China também. Muito embora as narrativas posteriores, século 6, 7, vão ter narrativas sobre nobres dando banquetes nos quais carne de seres humanos é consumida. Então, isso seria uma iguaria que alguns generais ou algumas pessoas ofereceriam. É fascinante porque a narrativa ela é colocada como bom e mal ao mesmo... Não é nem É tipo iguaria, igual o Hannibal fazia as iguarias dele de cérebro. bom nem mal, na verdade. É colocado muito mais como uma questão de um poder ilimitado e uma coisa meio das pessoas ricas entediadas. As pessoas ricas são tão ricas e tão entediadas e elas vão, não tem mais o que comer, já comi de tudo, então agora eu vou querer essa carne aqui que é mais exótica. Isso que a gente tem que... Ah lá, sempre os ricos também, né, gente? Tem que ser, né? Nem sempre, mas... considerar que são sociedades em que nem todos os seres humanos são vistos da mesma forma. Então, muitas vezes, o problema estaria em consumir alguém de uma classe social parecida, mas consumir alguém que você comprou, que está em um sistema de escravidão, não seria necessariamente um problema. Embora, de novo, a gente tem que entender, e a gente está falando aqui de textos produzidos na China mesmo, né? A gente tem que entender que essa relação é complexa e que a gente não tá falando que era aceitável. Só tá falando que a lógica por trás é diferente do que vai estar em textos da Grécia. Além disso, a gente vai ter também, dentro de uma lógica da narrativa, e ao mesmo tempo, e eu vou falar assim sobre prions e morte, porque comer carne humana pode te matar. Mas você vai, então, falar sobre essa ideia de um grande remédio e tal, e ao mesmo tempo a ideia de uma dedicação filial, uma dedicação de que filhos teriam muito forte com seus pais. O que significa que se um dos seus pais está muito doente de algum tipo de doença que você não tem como resolver, o maior sacrifício seria um dos filhos, ou filha, cortar um pedaço da própria carne para dar para o pai comer ou para a mãe comer, numa tentativa de restabelecer a saúde dessa pessoa. Então você tem aqui tanto aquela categoria que eu falei de remédio, né, de uma coisa de medicina mesmo, e ao mesmo tempo uma coisa de sacrifício, e que está muito relacionada a uma cultura muito forte do sacrifício do filho pelo pai, como uma coisa muito importante culturalmente. E daí, de novo, não quer dizer que isso necessariamente acontecesse, né? O fato de estar numa narrativa, a gente tem que entender que também é uma narrativa meio idealizada, de pensar, essa pessoa perfeita faria isso pelo outro, e que isso é muito bonito, e etc. Então você tem essa outra camada para ser pensada aqui nessa questão. Mas é interessante que nas narrativas na China, elas são um pouquinho menos associadas com o poder de eliminar o outro e consumi-lo como uma forma de me empoderar, e muito mais com uma curiosidade. Tem o caso dos nobres como uma coisa mais gourmet, pra saber como é que é, porque afinal a gente não pode fazer nada. Enfim.
E daí você vai ter, então, essa narrativa que é um pouco diferente. Ao mesmo tempo, vai chegar na China, por meio dos portugueses, e vai chegar em outros lugares do mundo também, a ideia do canibalismo que acontecia no Brasil. A ideia é que a gente vai abrir toda uma outra aba sobre história Chegou do no canibalismo. Brasa. Lembra que eu falei do Cristóvão Colombo, que vai ser, teoricamente, quem vai forjar a palavra canibal, que vem de Caraíba ou Caribe, é a mesma origem da palavra canibal e da palavra Caribe. E Cristóvão Colombo, então, ele iria atrás dessa ideia de que esses povos eram povos Cristóvão Colombo, aquele fofoqueiro. que consumiam carne humana. Essa ideia vai ser reforçada pelo fato de que você tem narrativas também de sacrifícios humanos pelos maias e pelos astecas, e daí isso é outra aba pra gente, que é a aba dos sacrifícios humanos. Mas vocês concordam que daí o Colombo vem aqui e falam pra ele, Nossa, ali naquela ilha tem uma galera terrível, tal, que consome carne humana. Oh, meu Deus! e ao mesmo tempo você ouve outras pessoas falando, não, aquela galera ali, eles pessoas, e daí meio que se associa as duas coisas, e é isso aí. E como eu já falei, isso vai acabar gerando legislação que vai facilitar a escravização e o extermínio de povos tradicionais e povos indígenas da região. Então, você tem a conjuntura das duas coisas. Mas, além disso, é interessante pensar que as descrições de povos canibais como outros não acontecia só dentro da Europa. Eu falei da China, mas aqui a gente está falando mais de casos de endocanibalismo. Mas você vai ter descrições, por exemplo, você tem descrições de viajantes árabes século 8 e 9, que a gente não tem o nome deles, mas a gente tem o texto, falando de ilhas e lugares onde as pessoas praticariam isso, especialmente ali na costa da África, mais pro sul da África. Então você tem essa descrição vindo de outras fontes, não só fontes europeias, né? Então, pra gente entender que isso parece fascinar o mundo todo, em alguma medida. É interessante também que quando os portugueses chegam no Brasil, você vai ter as alianças que são feitas, né? A gente estuda normalmente a colonização do Brasil e essa invasão dos portugueses, parece que eles chegaram... Eu lembro de aprender isso na escola, assim, tipo, não, os portugueses dominaram porque eles eram mais fortes. Só que, na verdade, não é isso. Você tem uma série de alianças que os portugueses, assim como os espanhóis, vão se aliar a alguns povos indígenas contra outros povos indígenas. E aí tem um interesse particular de cada situação. Inclusive, você vai ter aliança, sim, entre portugueses, aquele povo ali, terrível, canibal. Mas aí, desse povo pode te ajudar contra aquele, e daí você se alia a ele, e é isso aí. Então, assim, esses marcadores morais que, teoricamente, ninguém cruza, toda hora as pessoas cruzam. Existe, sim, uma descrição dos portugueses que vão chegar aqui no Brasil falando de um grupo, eles vão falar que os tapuias, e tapuias é um termo meio genérico para descrever vários povos que vão ser encaixados ali dentro da narrativa dos portugueses, porque os portugueses estão um pouco ligando se eles estão representando corretamente os povos dos quais estão falando. Mas se descreve que os tapuias são canibais, eles seriam inimigos, eles seriam canibais. Essa descrição e essa associação vai aumentar, especialmente quando os tapuias vão se aliar com os holandeses para lutar contra os portugueses. A gente tem a invasão holandesa de uma parte do território brasileiro e você vai ter essa aliança. Mas, ao mesmo tempo, isso significa, e essa parte é bem fascinante, que os holandeses vão descrever as práticas desses povos. E daí, se a gente chega em alguns textos holandeses, a gente tem textos holandeses descrevendo, por exemplo, um ritual funerário desses povos aliados, e é um ritual funerário muito bonito e que envolve canibalismo. E daí vocês estão chocados, né? Assim, mas a gente tá falando de rituais funerários. E o próprio holandês vai descrever que ele fica... A gente fica um pouco chocado por ignorância, né? Eu, no meu caso, né, me ponho nesse lugar de ignorante e tô aqui de mente aberta para ver, apesar de reagir, né, tentando falar coisinhas. Tô aqui em aberta para saber que isso existe ou existiu, né? Ser um momento terrível como ele imaginava que deveria ser. De acordo com a descrição desse holandês, esse povo específico consumiria a carne dos seus mortos porque era mais correto eles consumirem essa carne para que essa carne não fosse consumida pelas larvas do chão, e sim por eles. Então essa pessoa estaria enterrada dentro deles, e daí isso seria uma forma dessa pessoa ter um destino melhor. A lógica é muito bonita, e nesse caso a gente teria um caso de Indo. Esse povo não comeria ninguém de fora, só daquele povo. Existem hoje ainda povos no mundo todo que continuam praticando alguns rituais funerários que incluem o consumo de cinzas ou o consumo de alguma outra parte. E tem também pessoas que comem placenta, que também é uma forma, né? Porque afinal placenta é carne, enfim. Tem várias pessoas que vão dizer que isso é muito benéfico e tal. Então, assim, a gente tem exemplos. É de novo pra mostrar como é complexa essa questão, né? A princípio, quando eu falo, canibalismo, você fala, pô, péssimo, terrível. Mas aí, quando você vai começar a ver essas nuances, você começa a entender um pouquinho mais como que isso tá perpassado, assim. A gente sabe também, existem descrições
descrições de povos indígenas do Brasil lá de 1500 e pouco e tal, que vão falar muito sobre como existe um consumo ritual de alguns guerreiros de povos com os quais você lutou. O consumo ritual da carne e tal, e isso é um processo longo, e aquela pessoa ela é muito respeitada antes dela ser morta. Pra gente é muito estranho porque a gente vê e associa muito a ideia da morte como um grande castigo, e aqui a gente tá vendo uma lógica um pouco diferente, assim. Eu posso trazer mais a fundo só questões do Brasil, mas é legal a gente perceber como isso tem mais nuance. E falando dos tapuias com alianças com os holandeses, é tão interessante porque, não vou falar, duvido que todo mundo que tá me ouvindo nunca ouviu disso, mas vocês provavelmente não ouviram disso, que existiram sim guerreiros indígenas brasileiros tapuias que vão lutar junto com os holandeses para tentar tomar Luanda de Portugal. Sim, eu estou falando de uma tropa de indígenas brasileiros que lutou em 1600 e pouco em Luanda. E vocês provavelmente estão tão chocados quanto eu fiquei quando eu recebi essa informação. Aparentemente os holandeses chegam à conclusão que é melhor não continuar recrutando porque... Eu achei legal essa informação, que aí só comprova que o povo indígena brasileiro sempre foi um povo muito guerreiro, um povo muito raçudo, independente de não ter maldade, né? Porque eles estavam sendo recrutados, né? Estavam sendo dizimados. A maior parte desses guerreiros morre no trajeto. Ah lá. Mas são conexões que quando a gente só pensa... Mas são guerreiros, olha, pra você ver, uma população muito na colonização ibérica, digna. a gente não percebe esses outros caminhos, como, por exemplo, as descrições, as interpretações que vão acontecer também em países da Europa, que não necessariamente são os países que estavam colonizando. Então, a gente está falando aqui, sei lá, da Polônia, a gente está falando aqui de outros povos e como que essas narrativas vão chegar nesses outros povos. Que chega a narrativa do selvagem, então, a América do Sul como lugar de selvagens e comedores de pessoas, não são comunistas, aparentemente, mas, ao mesmo tempo, também chega uma narrativa com um pouco mais de nuance, essa ideia de tipo, olha, um ritual funerário que consome todo ou partes dessa pessoa, ele é exótico, ele é estranho, mas ao mesmo tempo talvez ele seja amigável. Quando a gente para de ler só os textos principais da colonização e a gente começa a procurar outros textos, a gente consegue encontrar informações fascinantes. Como, por exemplo, o fato de que essas descrições, tanto dos tapuias como outras descrições do Brasil e dos Caribes, etc., elas vão chegar em enciclopédias, por exemplo, no Império Otomano. E como que essas enciclopédias do Império Otomano vão ver essa questão do consumo de carne humana em outros povos? Alguns desses textos, especialmente por conta da colonização portuguesa, vão chegar na China e no Japão. E daí você vai ter textos e enciclopédias de 1500, 1600 produzidos na China e no Japão que vão descrever o Brasil como o país dos comedores de gente, porque justamente eles estão se baseando em descrições de pessoas que... Brasa canibal, por quê? Por causa da fofoca de Colombo. Ah, Colombo. O que você foi falar de nós, rapaz? Vieram para cá. Além disso, você tem descrições dentro da África, né, falando dos europeus como comedores de gente, justamente por causa do tráfico atlântico de escravos e de escravizados. Então, assim, Sim. Algumas das teorias é que os europeus, esse eu eles concordo, devem não estar do que falaram da consumindo gente. essas pessoas, no caso, Os europeus é mais ingerindo essas canibal do que pessoas, nós. uma vez que eles estão pegando muitas pessoas para cá. E daí, por que eles precisariam de tanta gente assim? E, metaforicamente, a gente pode dizer que eles estavam, porque afinal a gente está falando de um processo genocida, de apagamento de culturas, Sim. etc. Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver essa coisa um pouco virada, assim, né? De quem, na verdade, quem consome o outro seriam esses europeus. Além disso, a gente tem descrições no continente africano de povos que, teoricamente, seriam canibais. Não são muitos, mas você tem, por exemplo, um povo conhecido como Janga, que a gente não tem grandes descrições, seria uma coisa assim, do Congo. E também os Imbangala, em Angola, que seriam dois povos, assim, dos quais não se saberia muito, mas eles seriam terríveis e assustadores, e eles comeriam seres humanos. E daí que a gente coloca uma nova nuance na questão, que são lendas que eles próprios colocavam, porque eram povos que estavam ali e que não queriam que os outros chegassem perto. Exatamente. Então, você tem a narrativa de que nós consumimos carne humana, é uma narrativa de proteção também. Então, não quer dizer que eles praticassem, quer dizer que eles faziam questão que as pessoas falassem que eles praticavam, para que ninguém chegasse perto. A gente tá falando também de algumas táticas de guerrilha e uma forma de sobrevivência. Então, é você usar a narrativa de uma coisa que já causa o terror no outro, como uma forma
de você ter poder. E nisso a gente pode fazer uma conexão com o que eu estava falando antes sobre as descrições da antiguidade, da ideia de você é tão poderoso que você pode consumir a carne do outro. Então, a gente tende a ver como uma forma de falar, olha, o outro é terrível. Mas, ao mesmo tempo, se quem consome carne humana é terrível e deve ser temido, você pode usar essa narrativa para se proteger, para que ninguém chegue perto de você. E daí você vai ter descrições de religiosos, especialmente de cristãos, falando como, tal povo é terrível, não cheguem nunca perto deles, eles são assustadores porque eles consomem carne humana e tal. Mas uma coisa é É tipo a gente que põe piercing, põe as coisas, fica com essas carrancas andando de preto com as correntes meio-dia, parecendo uns loucos. Pra quê? Pra eles olhar pra gente e falar, vixe, aquele ali é doido, vou mexer com ele não. Você abre os braços assim, sai andando no centro, assim, ó. Ninguém mexe contigo, irmão. Ninguém mexe, eu entendo essa população aí. Falar, é? Vão dar fama? Qual que vai ser o seu benefício? Eles vão ficar longe? Demorou. Vamos deixar. descrição, outra coisa é a prática. Assim como com os tapuias, assim como com outros povos, você vai ter alianças de conveniência. Então, por mais que você tenha cristãos é péssimo. Por mais que você tenha cristãos falando que não vai se aliar com ele, não chega perto dele, não sei o quê, ao mesmo tempo você tem também esses povos sendo aliados. Essa dicotomia mesmo. O debate moral fica bem para trás quando a aliança militar acaba sendo necessária. Eu falei que eu acho muito bonito a ideia do ritual funerário e eu falei que eu ia falar um pouquinho do perigo também, né? Existe uma doença chamada Kuru, que é uma doença fatal, da qual a gente não conhece nenhum tipo de remédio e que é transmitida pelo consumo de carne de pessoas infectadas. Diferente de vírus, bactérias e etc., os prions, que é um tipo de proteína que foi formada de uma forma diferente. Ela vai, então, degradar, não degradar, ela não vai mandar ninguém pra fora. Ela vai degradar outras proteínas do seu corpo. Então, a gente tá falando aqui de um problema de DNA e RNA. Quando essas coisas, eu claramente precisava de a gente pode fazer um episódio só sobre isso, eu chamo um biólogo pra explicar melhor pra gente. Mas o fato é, isso é parecido com a doença da vaca louca, que acho que os jovens hoje nem sabem tanto, mas há uns anos atrás só se falava disso no jornal e tal, porque é uma doença, é um problema de prions, que é uma proteína. Então você consome aquela carne e daí você tem uma doença que é literalmente incurável, a gente não conhece nenhum tipo de... Ai, gente, eu não sou tão jovem, não. Eu lembro de quando teve essa doença da vaca louca, vários produtores aqui do Brasil tiveram problema de importação, esse tipo de coisa, né? Mas se for ver, muitos, na verdade, muitos países na época tiveram problema e a importação aqui começou a aumentar. Com a importação começou a aumentar também o negócio lá de examinar e essas coisas assim, tipo selo do Inmetro, para ver se está tudo certinho também, para ver se esses animais não tinham a doença, né? É aquele negócio, tem que fritar sempre muito bem a carninha para coisar, igual tem doença também em carninha de porco, se você pode pegar verme, esse tipo de coisa, né? Na época, a doença da vaca louca, eu lembro, porque eu era menina, que foi uma coisa assim, os preços da carne disparou aqui e o povo ficou foi meio que um frenesi. Mas se for ver os fatos certinho, eu não lembro não, mas eu lembro de ter tido esse negócio da doença da vaca louca aí. Mas interessante saber, né, que é questão da genética de dos cura. E essa prios. doença foi observada especificamente E não tem cura, não tem cura. num povo da Nova Guiné que praticava o canibalismo funerário e ritual. Existia dentro desse grupo de pessoas o consumo de partes. A doença da vaca louca era tipo o que foi na pandemia, né, 2020. Só que com as vacas. Ou do todo, eu não sei especificamente, dos seus mortos. Eventualmente, uma das pessoas que faleceu tinha essa mutação nas proteínas. A partir do momento que essa mutação é consumida por mais gente desenvolve o problema, e daí mais gente morre. E daí mais gente consome, mais gente desenvolve o problema, mais gente morre, e assim sucessivamente, até se descobrir qual que era a questão e a prática ser proibida. Essa doença vai afetar especialmente mulheres e crianças, porque eram eles que tinham as preferências na tradição funerária.
história. Essa doença é um problema neurológico e você vai ter tremedeira incessante e risada incessante e ela é mortal. Então, não aconselho o consumo de carne humana. Mas, além disso, é interessante a gente perceber que só existe um caso efetivamente relatado dessa doença. A gente não tem vários casos. E como já foi definido e falado há pouco tempo, durante um episódio inteiro, vocês estão aqui há vários minutos me ouvindo falar disso, a antropofagia, né, a prática do consumo de carne humana, é uma prática que existiu muito tempo. Nossa, então tu tá falando que é Eu não tô falando que é seguro, eu tô falando que problemas com prion são problemas raros. O que, pra mim, o fato de ser raro já significa que eu não vou querer lidar com isso. Esse caso existiu mesmo, ele acaba sendo controlado a partir do momento que essa carne não é mais consumida, né? A carne que tem essa mutação, e ela pode afetar outros seres humanos, assim, transmitir, caso essa fosse uma prática cultural muito comum na nossa sociedade, o que não é. Então é meio que você pode ficar tranquilo, gente, tá? Eu acho meio assustador a ideia de uma doença que não tem nenhum tipo de cura e tem 100% de mortalidade, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar que isso foi um caso muito específico descrito pela literatura. Enquanto a gente pode lembrar que durante parcela considerável da história humana, o consumo de carne ou fluidos corporais como remédio, práticas funerárias, como, enfim, só porque é bom, aparentemente, não sei se é bom. Há um tempo atrás, inclusive, teve um experimento num restaurante com essa ideia de você poder crescer carne em laboratório e tal, que o pessoal tava falando. Tinha um rolê de você poder crescer carne com o seu próprio DNA. E daí seria um autocanibalismo, porque afinal você tá comendo carne de você mesmo, só que não saiu necessariamente de você mesmo. No caso da placenta pode ser também um autocanibalismo. Enfim, esse mundo da ideia de comer seres da sua mesma espécie é um mundo fascinante. Aqui eu falei só de casos humanos, né, mas existem casos em outras espécies, né, que esse termo se aplica também. Mas é fascinante o ato, mas mais fascinante ainda é ver quão recorrente ele aparece na literatura e, ao mesmo tempo, quão ele é abominado e não tão abominado assim, dependendo de como ele é praticado, né? Porque, de novo, as pessoas que consumiam pó de múmia não estavam pensando que elas estavam praticando canibalismo, embora estivessem, caso a gente coloque essa definição para todo mundo. Pois é, esse é um dos primeiros vídeos dessa série. Eu tô, talvez, muito fascinada lendo loucamente sobre o tema. Sim, eu estou muito fascinada lendo sobre formas em línguas europeias e outras línguas falando sobre o tema. Sim, eu quero trazer mais coisas pra vocês. Sim, porque eu acho muito legal e eu acho que vocês também vão se divertir comigo. Mas eu agradeço muito todos vocês que estão me ouvindo / me vendo. Eu vejo vocês num próximo episódio. Lembrem-se de dar like, comentar, avaliar o programa na sua plataforma que você use para fazer isso, para me assistir ou me ouvir, e eu vejo vocês numa próxima. Beijos! Um beijo, maravilhosa Tupá, gente. Eu vou deixar esse vídeo lá na descrição, tá? Na descrição desse vídeo, lá na descrição, que eu ainda vou postar lá no futuro, que no caso vai ser o presente, tá aqui embaixo na descrição. Aí eu vou deixar esse vídeo aqui. Se alguém quiser ver sem o meu react, sem as minhas ignorâncias, sem as minhas limitações, vai lá e se inscreve no canal dela, dá um like, dá uma força. Ela é uma mulher muito inteligente, eu adoro. E eu adorei. Me deixou muito animada esse vídeo aqui. Fiquei muito feliz. Vou ver mais vezes, porque eu tenho dificuldade de aprendizagem. Mas eu adorei. E vocês? Deixa o like aí.